Criadores de gado, suínos e aves reclamam das novas regras da Conab para a venda do milho. O produto é essencial na alimentação dos animais. Com as novas exigências, começa a faltar milho nas granjas e nas fazendas. Esta granja, no povoado Formosa, zona rural de Teresina, abriga plantel com pouco mais de 200 suínos. A ração que alimenta os animais tem no milho produto básico, não pode faltar. O cálculo é preciso. São 2,5 kg de ração, à base de milho, para cada quilo de carne em ganho de peso do animal. Outro cálculo. Um porco consome 3% do peso vivo diariamente. Por isso, a preocupação do criador Paulo Roberto, com a nova medida do governo federal para a venda de milho através da Conab. Os pequenos criadores, eu não estou falando aqui de grandes criadores, estou falando de pequenos criadores de suínos, eles não se enquadram dentro da regulamentação do Pronaf, né? Ou seja, os criadores como eu aqui que você está vendo, é uma granjinha pequena, certo? É uma granja pequena. Mas eu não me enquadro como criador, como agricultor familiar, entendeu? Eu não me enquadro como agricultor familiar. E a medida provisória que foi editada tem alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é que, na realidade, vem a medida provisória para criar, está escrito lá no artigo 1º, para criar o programa de venda em balcão. Isso aí já começa alguma coisa meio descompassada, porque o programa de venda em balcão ele já existia há muitos anos, muitos e muitos anos que já existe o programa de venda em balcão, certo? Aliás, a previsão de se criar esse programa para atender com o milho público, atender também a pequenos produtores, ela foi pensada lá por volta de 94, certo? Então, depois veio a regulamentação, surgiu e tal. Então, desde que eu crio o porco, que eu compro milho na Conab, certo? Bom, você pode pensar assim, mas na realidade o milho em balcão, na Conab e tal, não é para agricultores, deve ser uma coisa ficar mais restrita ao agricultor familiar. Mas, na realidade, você tem o pequeno agricultor, você tem que fazer essa separação. Você tem o pequeno agricultor que muitas vezes o seu empreendimento ele é menor do que o empreendimento de alguns agricultores que se enquadram na agricultura familiar. Entendeu? Então, por que esse negócio está criando tanto problema para a gente? Por alguns motivos. O primeiro, nos pegou de surpresa. Nos pegou de surpresa. Certo? Eu, por exemplo, eu ia comprar um milho no dia 19, certo? Que era a última parte da minha cota que eu tenho lá. E quando, no dia 18, saiu a informação de que a Conab tinha feito uma circular interna que não era mais para vender, só com o DAP, né? Que é a declaração de aptidão para agricultor familiar. E nenhum dos suinocultores e muitos dos avicultores pequenos, que são pequenos e que trabalham com suas atividades empregando gente, ou seja, nós geramos oportunidade de trabalho e emprego formal, certo? Como é o caso aqui da minha granja, a gente ficou excluído desse processo, porque a gente não se enquadra como agricultor familiar, entendeu? Bom, vem um outro problema. Bom, mas e daí? Você pode comprar milho no outro local. Tem os cerrados aí que os cerrados, né, tem muito milho e tal, você pode comprar. O problema é, o pequeno produtor, como eu, por exemplo, e muitos iguais a mim, com uma granja pequena, que tem aqui em torno de 200, 250 animais, no total, plantel total, 200, 250 animais. Não é 250 matrizes, é 200, 250 animais no plantel total. Então, muitos... E aí eu faço uma colocação de que todos, sem exceção, todos os suinocultores que fazem parte da nossa associação, a APSUI, estão fora da compra de milho em balcão na Conab, certo? E aí, a outra coisa que eu ia lhe dizendo é, comprar dos cerrados, só vendem
a gente compra através dos corretores lá, né? Os corretores, eles só vendem carrada fechada. E a carreta vem com 30 mil quilos. Então, um pequeno agricultor como eu, que consome aqui 10 mil quilos, 11 mil quilos por mês, eu não vou conseguir comprar dos cerrados. Por quê? Porque eu não tenho condições nem financeiras e nem tenho onde botar 30 mil quilos de milho, certo? Isso faz com que eu fique numa situação desesperadora, porque eu tenho que ir para o mercado que seria aqui as lojas, né, de venda de milho. As lojas que vendem milho estão vendendo milho aí, porque tem os impostos, tem todas as suas coisas, tá, o milho nas lojas aqui está na faixa aí de 115, 120, é nessa faixa aí. O resultado a gente pode perceber aqui nas baias, em que os animais já estão estressados. Já há problema de fornecimento de ração? Ah, sim, porque, veja, obviamente que a gente está tentando se preparar. Eu, por exemplo, já estou tentando me preparar aqui, já entrando aí em contato com alguns colegas para tentar fazer a compra dividida, né? Comprar um caminhão, uma carreta para 2 ou 3 e tal. Isso enfrenta um problema porque o caminhoneiro não quer ficar entregando picado. Tem um problema também do próprio fisco, né? Que na realidade quando eu compro para a minha granja e a carreta vem com uma nota fiscal para ser descarregada aqui na minha granja. E quando ele descarrega aqui na minha granja, que vai levar o restante lá para o outro, aí ele já vai irregular. Porque aí o pessoal diz, não, pode ser emitir 2 notas fiscais, uma para lá para você. Bom, a gente está tentando resolver esse tipo de problema. Mas como a gente foi pego de surpresa, e isso é uma coisa que eu tenho 2 coisas. Primeiro, não havia por que fazer esse tipo de modificação. Não havia por quê. Porque a Conab tinha e tem milho suficiente, porque o milho ele não é vendido lá na Conab, ele não é vendido lá, vamos dizer assim, para todo agricultor que queira chegar lá e encher uma carreta de milho. Não é assim, é limitado. A Conab no Piauí, que dizem que é no Nordeste todo, a região Nordeste, mas no caso do Piauí, é limitado a 10 mil quilos por CPF, certo? E a medida provisória mantém isso, 10 mil quilos por CPF, certo? Então, a medida provisória, ela não alterou nada do que já existia, a não ser deixar todo mundo que não se enquadra como agricultor familiar fora do programa de milho em balcão. E com ração à base de milho de menos, aumenta o barulho na granja. A situação começa a se agravar de tal modo na granja que a gente já percebe situação como essa. Os leitões estressados porque falta ração para atender todo o plantel. É hoje uma realidade dura na criação de suínos na região de Teresina. Eu tive que racionar, eu estou dando aqui para meus animais metade do que eles normalmente comem por dia, para poder esticar um pouquinho o milho que eu ainda tenho aqui, até que eu consiga uma parte de uma carrada que eu estou tentando aí junto a um colega associado nosso, para tentar. Enquanto isso, dando metade do que os animais precisam para sua subsistência, eles ficam nessa briga toda que você está vendo aí. A gente tem que botar a ração, em vez de no coxo, tem que botar a ração no chão, para que eles possam todos comerem ao mesmo tempo, porque se botar só no coxo, vem todo mundo comer, e aí o coxo não cabe todo mundo, né, todos os porcos. Então, isso foi um verdadeiro desastre. Para nós, suinocultores, pequenos suinocultores, eu queria ter bem frisado isso, para nós, pequenos suinocultores, que geramos empregos para sempre, cada granja aí tem 2, 3 empregados, certo? Para cuidar de seus animais. Além de mim, que estou aqui todo dia trabalhando. Eu não me enquadro na agricultura familiar porque minha família não trabalha aqui, só quem trabalha sou eu. Eu venho para cá todo dia trabalhar aqui, certo? Mas eu tenho as pessoas que tocam mesmo o barco aqui, são os meus funcionários aqui. Então as granjas que geram emprego, geram riqueza para o Estado, porque a suinocultura é uma atividade que vinha deslanchando no estado do Piauí, certo? Ela praticamente não existia, mas ela vinha deslanchando já no estado do Piauí, com várias granjas que vão crescendo e tal. Essas granjas que estão já maiores, elas até não são muito afetadas pelo problema, porque eles têm um consumo que é aí da ordem de 30 mil quilos por mês, então eles não têm muito esse problema, porque eles já não compravam mesmo na Conab, vamos dizer assim. Algumas, são poucas.
as granjas que entram nisso. Mas a grande maioria dos nossos granjeiros de suínos são granjas de pequeno porte, granjas que consomem em torno de 10 mil quilos, 12 mil quilos de milho por mês. E esse pessoal ficou na mão de uma hora para outra. A saída é alterar a medida provisória? A saída é que se faça uma alteração, no mínimo que se faça uma alteração na medida provisória. E aí eu aproveito aqui o seu programa, que é muito bem visto, todo mundo que eu converso vê as coisas que passou lá no Piauí que trabalha, e aproveito aqui o seu programa para fazer uma solicitação aos nossos políticos, porque agora é uma questão política, porque na realidade é uma medida provisória, que tem força de lei. Então, para ela ser modificada, tem que alguém da área política, os nossos deputados, nossos representantes lá em Brasília e tal, tentarem mostrar para a nossa ministra da Agricultura, certo, que a medida provisória, da forma como ela foi feita, excluindo todos os pequenos produtores que não se enquadram como agricultor familiar, vão fechar seus negócios. E aí não é só por nós, é pela grande quantidade, inclusive de pessoas que vão ter que ser dispensadas. Alterar isso para que o pequeno agricultor, certo, ainda que não enquadrado na agricultura familiar, mas que tenha um consumo de no máximo 10 mil quilos mês, possa ter acesso como vinha tendo acesso até o dia 18.